Queridos irmãos e irmãs, Jesus hoje no Evangelho vemos, o evangelista Mateus nos apresentam as bem-aventuranças, que são um caminho de verdadeira felicidade. Santo Agostinho dizia que todos nós buscamos a felicidade, né? As pessoas querem ser felizes, e pergunto, por que não são? Porque apesar de todos quererem a felicidade, desejar, buscar, não encontram. E ele vai dizer o motivo pelo qual nós não encontramos, porque nós buscamos a felicidade onde ela não se encontra, onde ela não está. Buscamos nas coisas, no mundo, e a verdadeira felicidade não está aqui, está em outro lugar. Por isso ele falou, se de fato nós quisermos ser felizes, nós devemos colocar as promessas de Deus à frente das promessas do mundo. E é exatamente nesse sentido que vão as bem-aventuranças. Jesus apresenta cada uma delas com uma meta, um objetivo. Veja bem, começa dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito. Se a gente parasse apenas na primeira parte, bem-aventurados os pobres em espírito, por que são bem-aventurados os pobres em espírito? Por qual razão, por qual motivo? Porque deles é o reino dos céus. Então, na primeira parte, nós temos o que nós devemos fazer, suportar, e a segunda parte vem a recompensa, e assim são todas as demais. Se pegarmos bem-aventurados os aflitos, por quê? Porque serão consolados, Deus irá consolá-los. Os mansos, porque eles possuirão a terra. Aqueles que têm fome e sede de justiça, porque Deus os saciará. Está vendo? Sempre é colocada em Deus a felicidade, não nesse mundo, não aqui. E assim vai, os misericordiosos, os que têm coração puro, aqueles que promovem a paz, aqueles que são perseguidos por causa do reino dos céus, aqueles que são injuriados, perseguidos, aqueles que sofrem calúnia, difamação, mentira, por causa do Evangelho e por causa de Deus. Diz, bem-aventurados, alegrai e exultai, porque grande será a vossa recompensa no céu. Então, meus queridos irmãos e irmãs, se nós quisermos de fato encontrar a verdadeira felicidade, ela existe e ela é boa, mas ela não está aqui. Nós aqui temos momentos de alegria, momentos, Veja, às vezes vê uma pessoa rica, milionária, tem tudo, que a impressão que você tem, parece que quem tem dinheiro, tem poder, vive feliz a vida inteira. Não é o que a gente vê. Não é o que nós vemos. Ao contrário, às vezes você vê aquela pessoa que não tem tanto, mas que o coração dela não está centrada no ter e no poder. A sua felicidade não consiste em ter, possuir. Ela diz, não, eu estou em paz, sinto uma paz, uma alegria, porque meu coração está em Deus. Às vezes não tendo nada, ou quase pouco, mas a sua alegria, ela se sente feliz, se sente bem, não porque tem isso, tem aquilo, E com isso também não é que a gente está dizendo que não devamos ter. O que nós está nos dizendo é que a felicidade ela é preciosa, ela é valiosa, mas ela não está aqui. Ela está em Deus. E é exatamente isso que todas as bem-aventuranças vão dizer, Então elas são um caminho de santidade. Quem de nós não experimenta ou não experimentou, não vai experimentar essas bem-aventuranças no nosso dia a dia.
Por exemplo, quantas pessoas dizem para você, por que ir à missa, por que rezar, né? Não tem necessidade, né? E às vezes até debocham da gente, por nós sermos cristãos, sermos católicos. Vocês ainda acreditam, debocham, né? Bem-aventurados, que às vezes são perseguidos. Quantos católicos, quantos cristãos que ainda hoje são perseguidos por causa da fé, com a vida. Muitos países que vocês conhecem, né? Que se declarar católico ou cristão é assinar a sentença de morte. Olha que diz aqui: alegrai-vos e exultai quando vos perseguirem, vos caluniarem, vos injuriarem. Exultai e alegrai, porque grande será a vossa recompensa no reino dos céus. Então isso para nós nos dá uma grande alegria, porque às vezes nós achamos que a felicidade, ela está nesse mundo. Não, ela não está aqui. Temos momentos de alegria, mas a verdadeira e a única felicidade, Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus se apresenta e se apresentou e se apresenta a nós como a verdadeira felicidade. Santo Agostinho também, numa de suas frases, dizia que ele buscava ser feliz, buscava a verdade, mas não encontrava. Aí ele diz: por que será que ele não encontrava? Dizia: porque eu buscava fora de mim, nas coisas, nos jogos, nos prazeres, nos vícios, buscava fora aquilo que estava dentro. Te procurava nas coisas, no mundo, na filosofia, na teologia, não sei no que, na ciência, nos estudos, na inteligência. Buscava nas coisas e não em Deus. Quando ele entendeu que era em Deus, que tudo aquilo que ele procurava, ele só ia encontrar em Deus, ele encontrou a verdadeira felicidade. É isso, meus irmãos e irmãs, que hoje essas bem-aventuranças nos falam. Então, que nós sejamos uma comunidade que caminha na esperança. Vamos depositar em Deus a nossa alegria, a nossa verdadeira felicidade. Não vamos nos deixar que as coisas do mundo nos enganem, nos iludam e tirem de nós com falsas promessas de poder, de prestígio, de status, de riqueza, de vanglória, né? Que é o que o mundo oferece, principalmente hoje com o mundo digital e nas redes sociais, né? Onde as pessoas, quantos dizem: eu vou ser feliz o dia que eu tiver um smartphone da última geração. Aí compra, dali 3 meses, 6 meses, e aparece um outro mais, não é assim, né? Porque a tecnologia hoje é de última geração, daqui 3 meses já está superada. Então ele achou que ia ser feliz se tivesse aquele celular, ou aquele tênis, ou aquele carro. De repente surge um, nunca vai estar sempre, nunca vai encontrar. É isso que hoje nós ouvimos através dessas bem-aventuranças. É em Deus, é nele que nós devemos buscar a verdadeira felicidade. E as bem-aventuranças nos ensinam também a enfrentar as dificuldades. Ele aqui enumera os mansos, os puros de coração, os pacíficos, aqueles que promovem a paz, aqueles que são injuriados, aqueles que são perseguidos. Tudo isso por um motivo, uma razão. Por quê? Porque optaram por Deus, né? Em detrimento das coisas do mundo. Colocaram Deus como a meta, objetivo a ser alcançado, sem desprezar as coisas do mundo, mas sabendo que não é aqui que está a tal da felicidade. Ela está no outro lugar. Por isso ele falou: eles não encontram porque erram o caminho, né? Erramos o caminho. Buscamos nas coisas aquilo que deveríamos buscar em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus.